Maravilha, maravilha, meus amigos. Marcelinho Beckler, que está ao lado de Harry Potter no momento em que a gente grava esse vídeo. Marcelo Beckler está nos Estados Unidos, né, gravando esse programa. País que tem um dos componentes do tema principal desse episódio de Fred e Beckler Explicam, que a gente vai falar do tal Grupo City, né, que você ouviu falar tantas e tantas vezes mais recentemente, e a gente vai tentar explicar o que é esse grupo, por onde se estendem esses tentáculos. Já falei dos Estados Unidos, quais as vantagens e desvantagens de fazer parte desse grupo, enfim, e principalmente para o nosso público, Marcelinho, ou Little Marcelo, para o Bahia, né? Será que é uma boa fazer parte do Grupo City? Um abraço. Tudo bem, né, Frederico? Um abraço para o meu povo, falando diretamente aqui da América, o maior país livre do mundo, e onde uma salada Caesar tem 1.400 calorias. Aqui estamos, esse país maravilhoso, democrático, e fomos democraticamente expulsos de onde a gente estava minutos atrás. País incrível. Ui. E vamos falar do... democrático. Sim, claro, mas expulso de uma forma absolutamente democrática. Já veio o gerente do hotel junto de um segurança. Vamos falar do Grupo City. Aqui temos um representante e por isso estou aqui na América. Vinheta. Seguinte, Frederico, o Grupo City tem 13 clubes e eu vou ler porque eu não sei todos de cabeça. São 3 na Ásia, o Yokohama Marinos, o Mumbai City, da Índia, e também o... Como se diz isso daqui, Frederico, que você anotou? Eu vou tentar. Sichuan? É Sichuan Jiuniu, da China. Sichuan Jiuniu. Um abraço pro pessoal do Sichuan que está acompanhando a gente. Tem 5 clubes na Europa, o Manchester City, vejam só vocês. O Palermo da Itália, o Girona da Espanha. Tem o Lomeu da Bélgica, será que é essa a pronúncia? Lomeu. Lomeu. E ainda o Troyes da França, não é Troyes. Claro, o Albuquerque me disse porque não é com I. O som de Verdade. Ua é só com I. Não é Troyes? Troyes. Troyes. Tô falando inglês aqui, que é uma barbaridade, só se fala português, na verdade, nesse lugar. Na América a gente tem o Bahia do Brasil, Bolívar da Bolívia, Montevideo Torque do Uruguai e o New York City, aqui da América. E a gente ainda tem na Oceania o Melbourne City da Austrália. São esses os clubes desse grupo, que é chamado de Grupo City, mas também de Grupo Abu Dhabi, né, Fred? Pois é. É um grupo que tem sede em Abu Dhabi, enfim, é da onde vem a grana, é da onde vem a sustentação financeira para essa ideia, Marcelo, que é basicamente a menina dos olhos do Ferran Soriano, que é uma figura central e absoluta para esse projeto nascer e ter sucesso. O Ferran Soriano, o Marcelo sabe melhor do que eu, ele é um cara que, torcedor do Barcelona, enfim, é um cara que se criou profissionalmente também dentro do principal clube da Catalunha, mas que em algum momento ele pensava em usar o Barcelona como base para um projeto multiclubes como é o Grupo City, e ele não conseguiu encontrar muito eco dentro do Barcelona, e esse foi um dos motivos pelos quais ele saiu do Barcelona e depois, eventualmente, o principal motivo para ele aceitar a proposta do Manchester City e para poder colocar em prática esse sonho que ele tem há muitos anos, né? Ele já falou isso publicamente, já deixou isso escrito, enfim, ele já há algum tempo entendeu um movimento de mercado tentar se antecipar a outros grupos e fazer um projeto multiclubes. Não é o único, está longe de ser o único, mas sem nenhuma dúvida é o principal, é o que mais tem tentáculos espalhados pelo planeta, como a gente viu aí, está em todos os continentes, né? A não ser que você queira separar a América Central das outras Américas, o Manchester City está, e tirando a África, está em todos os continentes. Mas de qualquer forma a gente tem esse sistema multiclubes que é uma realidade. A dúvida é, Marcelo, se é uma boa ou se há problemas que esse sistema multiclubes como o do Grupo City traz para o futebol. Um exemplo, por exemplo, positivo, né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo positivo do CFG é muito claro que é o desenvolvimento desses clubes. O torcedor do Bahia está sonhando como há muito tempo não sonha nesse momento. Inclusive, imagino que haja muito torcedor do Bahia assistindo esse vídeo por conta dessa empolgação. Já começou goleando
na temporada no Campeonato Baiano. O Manchester City é um desenvolvimento muito claro, não precisamos nem falar aqui o que era, o que passou a ser depois da chegada de Abu Dhabi. O Girona, nesse momento, uma temporada incrível em La Liga. O Yokohama Marinos no Japão passou a ganhar a Liga depois de 15 anos sem conquistar o principal título nacional. O Mumbai City, no futebol indiano que ainda engatinha, que foi criado basicamente em 2013, foi campeão da Liga Indiana. Enfim, a gente tem vários exemplos de o City Football Group chegando, o Grupo City chegando e aquele clube se desenvolvendo. Há um exemplo negativo, e aí eu queria te ouvir muito sobre isso, Marcelo, que é como que essa organização de peças no grande tabuleiro, e claramente o Manchester City é a peça central, como que isso, no fim das contas, pode acabar sendo, enfim, trazer clubes com a promessa de um crescimento, mas no fim das contas eles são apenas periféricos, né? Tem um caso famoso aqui em 2016, em que o jogador australiano Aaron Mooy, ele jogava pelo Melbourne City, recém-comprado pelo Grupo City, e ele veio para o Manchester City de graça, em fim de contrato. Ele nem chegou a posar para foto com a camisa do Manchester City, ele foi diretamente emprestado por Huddersfield Town, ficou uma temporada no time e na temporada seguinte foi comprado por cerca de 15 milhões de libras para o Huddersfield já na Premier League. Ou seja, o City fez dinheiro, né? Fez caixa com um jogador que não era seu, que era dentro do Grupo City, quando você imagina que o Melbourne teria vendido o jogador para o Manchester City, enfim. Na época era tudo dentro da regra, tá? Hoje em dia essa movimentação acho que não seria mais possível. Mas enfim, é um dos grandes poréns para a dinâmica do futebol esse exemplo, Marcelo. E é uma grande questão do o que fazer, né? Se o jogador acaba o contrato e está livre, ele pode assinar com qualquer clube. Uma vez assinado com qualquer clube, ele pode ser vendido para qualquer outro clube. Eu não sei se existe ainda uma regra clara sobre como proceder nesse tipo de situação, né? Recentemente, o Ceferin, o presidente da UEFA, falou sobre essa relação Manchester City e Girona, que ele é contra, ele pessoalmente é contra que clubes que tenham o mesmo dono maioritário, né? Porque o Manchester City tem uma participação no Girona, por exemplo, que disputem os mesmos torneios. A gente tem também o caso maquiado, que a gente já vai falar sobre ele, do Red Bull Salzburg e do Rosenball Leipzig, que é um RB Leipzig, mas que eles tratam como se fosse um jogo de pés em alemão, RB, mas que é claramente o mesmo patrocinador e tudo, só não pode usar o mesmo patrocinador. Tem o caso que a gente ainda não sabe como vai ser, uma vez que o Girona se classifique para a Champions, com Ian Couto e com Savinho, porque esses jogadores sim pertencem ao grupo Manchester City, foram contratados pelo grupo. Os outros jogadores do Girona que estão indo bem, o Alex Garcia, que era do Manchester City, foi de graça para o Girona no final de contrato, o Dobvik, que é um atacante ucraniano, que é o artilheiro nesse momento de La Liga, e outros jogadores, são jogadores do Girona, mas os outros são jogadores que pertencem ao grupo, os dois brasileiros, e que estão emprestados ali. A gente ainda não tem uma regra e uma definição clara do que vai acontecer. Sobre o grupo, a sensação que eu tenho é que o Manchester City tem, e o grupo, e o Ferran Soriano, uma ideia muito clara de como fazer futebol. Não só dentro de campo, e também dentro de campo, né? Porque basicamente todos têm a mesma estrutura futebolística, né? Do que querem jogar, que querem controlar o jogo com a bola nos pés, que querem ser protagonistas das partidas, que querem jogadores que manejem bem a bola. Então existe uma filosofia de jogo que a gente vê muito claramente no melhor deles, que é o Manchester City, e que vai se espalhando pelos outros. Mas também uma organização de quem é o gerente de futebol, quem é o diretor, quem responde para quem, qual que é o perfil de técnico, qual que é o perfil de contratação para cada ambiente, para cada clube. Coisa que o Ferran Soriano, quando chegou ao Barcelona, junto do Sandro Rosell, né? Chegou Sandro Rosell, Ferran Soriano e o Joan Laporta em 2003, ele foi fazendo com que o Barcelona tivesse esses passos e essa organização de diretoria, de filosofia de trabalho. Por exemplo, dentro do Barcelona não existia premiação por gols. Tem jogador que tem um bônus no contrato, se faz 30 gols, ganha tanto, se faz 40 gols. É muito ruim porque o cara pode parar de passar a bola para os outros, né? Porque ele ganha por gol, então pode dar um passe, pode fazer um gol, ele ganha mais dinheiro fazendo gol, e se ele perder o gol é pior para o time. Então isso, por exemplo, foi implementado, e se eu não estou enganado, isso faz parte de toda a cultura do Manchester City. A gente vê, como você disse, sucessos aqui e ali. Eu acho que pela organização. Saber o que quer fazer já é muita coisa, Fred. Tirar os clubes, por exemplo, do Brasil, dos conselhos deliberativos e dessa coisa viciada e de muita troca de favores e tal, acho positivo.
e saber o que fazer, e se organizar e como fazer, e isso tudo o Ferran Soriano e o Manchester City sabem, eu acho que ajuda muito esses clubes periféricos. Pois é, quando eu estava conversando com algumas pessoas na estadia do Bahia aqui em Manchester de pré-temporada, e daqui a pouco eu vou colocar uma lupa nesse caso, nessa experiência que eu tive, foi interessante escutar como que tudo é centralizado, tá? A contratação, sei lá, do Everton Ribeiro pelo Bahia passou pelos caras do Grupo City que também fizeram parte da negociação com o Haaland. É nesse nível de organização, tem uma espinha dorsal, e quando você tem isso dentro de um clube, já é algo que te coloca à frente dos outros. Quando você tem isso dentro de uma organização com vários clubes, além de ser mais difícil, é mais impressionante e você consegue, enfim, exportar um modelo de funcionamento não só dentro de campo, mas fora de campo também. É por isso que eu acho que o sucesso é muito interessante para o Bahia. Antes de entrar no Bahia, Beckler, eu queria falar um pouquinho sobre o exemplo Red Bull, né, que também está no Brasil. A gente tem o Bragantino como parte desse grupo. Eu acho que é interessante por conta disso que você estava falando de perfil, né? As contratações do Bahia passam pelo Manchester City, pelos diretores e pelos olheiros e pelos scouters do Manchester City, porque eles sabem analisar quais números daquele jogador sejam interessantes para o que você quer dentro do seu clube. Antigamente se fazia contratações porque um jogador jogou bem contra a gente, então vamos lá contratar ele porque ele parece que tem, ou porque alguém viu um jogo do cara e gostou de ver no olho. Não, hoje se faz muitas contratações, quase todas elas já baseados em dados, em o que o jogador já ofereceu, em quantas vezes ele faz determinado tipo de ação que é bom para o que você quer jogar. Tem jogador que toca 150 vezes na bola, o Rodri, mas vale a pena o Rodri jogar, por exemplo, no Atlético de Madrid, com o estilo de jogo dele? Não, são coisas diferentes. O grupo Red Bull tem algo muito interessante, que também passa por isso, perfil de contratações. Por exemplo, o Red Bull Leipzig tem uma média de idade de 25 anos, ponto 3 no seu elenco. É uma média de idade bastante baixa, e olha que tem alguns jogadores que ficaram lá por muito tempo, estão lá por muito tempo. O Campbell, por exemplo, que tinha, aliás, participado já do Red Bull Salzburg. O Poulsen também, que já tem quase 30 anos. Mas eles não contratam jogadores, ou raramente contratam jogadores acima dos 25 anos. Até porque tem a ver com a Red Bull. A Red Bull é uma marca para jovens, é uma marca arrojada, é uma marca ousada e tudo energética, né? Energético e que transmite energia. E tudo isso tem a ver com os valores de jogadores jovens. Jovens, ousados, cheio de vida, cheio de criatividade. Então é isso que quer fazer o Red Bull Leipzig. O Red Bull Bragantino também, eu anotei aqui, tem uma média de idade de 20 e poucos anos. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha anotado. O Salzburg tinha a menor média de idade da Liga dos Campeões. A média de idade do Salzburg era de 22,9 anos do elenco. E olha que tem um jogador de 38 anos lá, porque ele tá a vida inteira. Então, assim, ele foi contratado na base, tá lá desde 2008. Então, tem um que sobe muito a média de idade, porque se não fosse ele, essa média ia para 20. E o Bragantino tem média de idade de 23,85. É uma média de idade também bem mais baixa, bem abaixo dos 24 anos, nessa ideia de contratar jogadores jovens. Tem o Sacha lá, por exemplo, que é um jogador de 31 anos, mas que chegou já com seus 26, 27, alguma coisa assim, mas a maioria dos jogadores jovens. Então é interessante ver o perfil de cada um, né? O perfil, nesse caso, do Red Bull tem a ver com a empresa, tem a ver com o que o Red Bull, como empresa de bebidas energéticas, oferece. Isso passa também pelo time de futebol, passa pela equipe de Fórmula 1, passa por todo o grupo também. E isso funciona muito bem com o modelo de mercado do futebol, que é você comprar barato e vender caro, né? Quantos jogadores e até treinadores, né? Jovens passaram ou pelo Salzburg, o Haaland é o principal exemplo deles, ou pelo Leipzig, agora o Timo Werner não deu tanto certo, mas foi vendido por uma bala para o Chelsea lá atrás. São jogadores que são desenvolvidos e quando chegam a uma certa idade que, enfim, já é considerado um idoso para os padrões da empresa, ele é vendido e então funciona também como modelo de negócio para o futebol. Agora, uma diferença muito marcante, muito visível entre o projeto City e o projeto da Red Bull é como é muito mais agressivo visualmente o modelo da Red Bull, né? Que muda o escudo, muda o nome do time,
O City também mudou o nome de alguns clubes, mas, por exemplo, nunca vai tentar fazer isso com clubes como Bahia, como Palermo, enfim. A Red Bull não, né? O Bragantino virou Red Bull Bragantino, mudou as cores, mudou o escudo, mudou tudo. O grupo City não tem muito esse perfil. Agora, olhando para esses projetos e para as possibilidades, enfim, e pelos riscos, né? Até que ponto o Bahia é satélite do City ou na verdade, um clube muito importante dentro do organograma e vai ter muito mais benefícios do que malefícios com essa participação, eu queria te escutar um pouco também, Beckler. Você acha que para o Bahia e para o crescimento do Bahia, quando a gente vê, por exemplo, o Bragantino já na Libertadores de 2024, é um modelo interessante, esse do Grupo City? Eu acho que é. Primeiro porque no Brasil a gente não tem fair play, então permite um grandíssimo investimento e o Grupo City está disposto a investir muito, então é muito dinheiro e como a gente já mostrou aqui, de quem sabe gastar e gasta com sentido, então só por isso já é. Eu acho que do ponto de vista de marca também, Bahia está fora de Rio, São Paulo, então acho que ele tem que pegar não só o público torcedor baiano, mas também ele consegue pegar talvez um outro público, talvez até garotos mais globalizados que gostem do Manchester City, que gostam do Haaland, então ele também consegue atrair, porque estando fora do eixo é mais difícil de você se tornar um clube nacional, né? Normalmente são clubes regionais, e assim, não só Bahia, tá? Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, são grandes dentro do seu estado, e eu acho que o Bahia pode aproveitar um pouco também essa cauda que o Manchester City dá e tal, e o que traz o City para ele. E eu acho que, como a gente não tem esse fair play, Fred, eles vão poder investir muito, e já estão investindo muito, e eu acho isso errado, tá? Eu acho que deveria ter fair play, eu acho que deveria, cada clube, se você ganha 100, você pode gastar 100, se você ganha 200, você pode gastar 200, eu acho que não pode você ganhar 50 e poder gastar 300, eu não concordo com o modelo, mas no Brasil a gente não tem uma fiscalização efetiva para isso. Eu acho que vai ser muito bom, porque tem gente por trás que gosta do Bahia, que aposta no Bahia, o Brasil é um mercado muito grande. Eu não acho que vai ser para o Bahia formar jogadores para o Manchester City, porque eu acho muito pouco provável que algum jogador, pelo que é o Manchester City como clube potência, que ele esteja pronto saindo do futebol brasileiro para o futebol da Inglaterra, para o futebol do Manchester City, um ou outro, por exemplo, o Endrick, que é hoje o grande jogador para sair, eu acho que ele não chegaria pronto no Manchester City, eu acho que ele faria uma ponte antes em algum lugar. Vai chegar para o Real Madrid, eu acho que para provar e ver, mas eu acho que ele não vai chegar com a 9 do Real Madrid saindo jogando de início. Então não acho que vai ser esse... O Girona acho que é muito mais satélite. O Girona pode ser muito mais satélite, o Troyes pode ser muito mais satélite, os outros podem ser muito mais do que o Bahia pelo contexto de estar fora da Europa e na necessidade de adaptação de jogadores. E isso às vezes funciona para os dois lados, né? O próprio Girona e o próprio Bahia viram um depósito de jogadores que não estão prontos para o City ainda. Por exemplo, o Girona agora tem o Ian Couto, tem o Savinho, já teve o Douglas Luiz, que agora está brilhando no Aston Villa. O Bahia teve o Kaique, que não deu certo, porque se machucou, teve uma lesão grave no joelho, mas é um garoto brasileiro que tinha sido vendido pelo Fluminense para o Grupo City, rodou e foi para o Bahia e infelizmente não conseguiu jogar. Enfim, também pode se dar bem com jogadores que talvez o Bahia não conseguisse contratar se não fizesse parte do grupo, mas podem jogar com a camisa do tricolor baiano. Coisa que eu escutei aqui... Fala. E existe uma mão dupla nisso também, porque o Alex Garcia, que saiu de Tarragona, que fica... Catalunha Sul, fica 100 km abaixo de Barcelona, Girona fica 100 km norte de Barcelona. Ele saiu muito cedo, foi para o Manchester City, não conseguiu jogar no Manchester City e hoje é o principal jogador do Girona, assim, é o organizador do time, é o meio-campista que começa as jogadas, ele é o Busquets do Girona. E é o cara que fez, como você falava do Kaique, que fez o caminho contrário. Ele já não tem ligação com o Manchester City, ele terminou o contrato e foi para o Girona, ele é jogador do Girona. E por vias muito tortas, o Eric Garcia, né? Que saiu do City para o Barcelona e o Barcelona emprestou ele para o Girona, ele está completamente adaptado porque o time joga da mesma maneira. Eu escutei algo muito interessante aqui. O Soriano, ele é um cara que tem uma relação profunda com o Brasil, né? Ele, por exemplo, ele conta no livro dele A Bola Não Entra Por Acaso que a final entre São Paulo e Barcelona do Mundial Interclubes que o São Paulo ganha, São Paulo do Raí, ele escuta, acho que no rádio ou uma transmissão de TV, não me lembro direito, mas em São Paulo. Que ele trabalhava na época no Brasil de vez em quando e tinha um escritório em São Paulo da empresa que ele trabalhava. Enfim, é um cara que fala português, que foi presencialmente para o anúncio do acordo com o Bahia em Salvador e que recentemente, quando o Bahia aqui esteve, fez basicamente uma pré-eleição ali pro
para a delegação que veio do Bahia, explicando o quanto que o clube é importante para o organograma do Manchester City. O que eu escutei, eu acho um ponto interessante, Beckler, é ele falando que, na verdade, isso não está em vídeo, mas eu escutei alguém dizendo que ele falou internamente, que ele sente que o Bahia é o único do grupo que ele pode tentar conseguir fazer o que fez com o Manchester City na Inglaterra. O que você acha quando você ouve isso? Eu acho coerente. Eu acho que dá, porque se você pega o Manchester City antes do grupo, era um clube que tinha ganhado torneios aqui e ali, né? Tinha ganhado, acho que um campeonato inglês tinha chegado a ganhar, né? Nos anos 60, alguma coisa assim, não tinha? Eram 2 taças, se não me engano. 2 taças, né? Porque o primeiro campeonato inglês já é o do Agüero, né? Já é o do Agüero. Isso. Então ele tinha ganhado um torneio aqui ali, o Bahia já ganhou até mais, mas era um clube em baixa, com um orçamento muito menor do que o do Manchester United, por exemplo, seu rival de cidade, muito menor do que o Chelsea naquela altura, menor do que o Arsenal naquela altura também, o Liverpool também não passava pelos seus melhores dias já, e ele conseguiu fazer com que esse clube em 4 anos, de 2008 a 2012, evoluísse. As primeiras contratações incorporaram o time. Se a gente pega o time de 2012 que ganha, já é bem diferente dos jogadores que ali estão. Chegou o Elano, chegou o Zabaleta, chegou o Jô, naquele primeiro momento ao Adebayor, ao Manchester City, e depois o time do Agüero, do Balotelli, do Milner, já é um outro time. Em 4 anos ele consegue ganhar, injetando muito dinheiro, as regras de fair play eram bem diferentes e tal. Ganha, continua brigando, sempre por ali, até se tornar o que é hoje. Eu não acho que o Bahia vai começar daqui a 15 anos ganhar 5 brasileiros de 6. Mas eu acho que, contratando com sentido, sem fiscalização de fair play financeiro, ele pode daqui a pouco estar brigando, porque tem um cenário bastante parecido com o que o City teve pela frente lá do primeira parte do século XXI até o que a gente tem agora, já depois de 23 anos. Eu acho que é um momento que lá na frente a gente vai olhar para trás e ver como foi uma virada de chave não só para o Bahia, mas também para esses debates do futebol multiclubes, do fair play financeiro dentro da esfera do futebol brasileiro. Tudo dentro de contexto, Marcelinho Beckler. Agora começa o programa. Sinto falta de Clara Albuquerque. Pois é. Out of context. Que solidão. Então vamos fazer o seguinte. Que solidão. Editor, para curar a solidão de Marcelinho Beckler, traga a Clara Albuquerque no episódio anterior, chamando o nosso... Out of context. Muito obrigado, Clarinha. Posso começar aqui? Não resolveu nada, né? Porque ela aparece na vinheta, mas não aparece no quarto do hotel. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Por favor, senhor Warner, faça essa surpresa para o Marcelo Beckler agora. Imagina? eu ia ter medo. Eu nem ia conseguir desempenhar. Ia se trancar no armário e com certeza perguntar perguntas chaves para provar que ela é ela mesma. Deixa eu contar um pouquinho como foi a minha experiência aqui de cobrir o Bahia em Manchester, né? Uma situação quase que surrealista. Eu nunca imaginei que fosse cobrir um clube brasileiro fazendo uma pré-temporada na Inglaterra, muito menos durante o inverno inglês, e foi o caso do Bahia. E foi, acho que o principal que dá para trazer aqui, além da ótima receptividade que eu tive com várias pessoas do Bahia, desde o Cadu, diretor de futebol, passando pela assessoria com o Felipe e tudo mais, e os jogadores e o Rogério Ceni, acho que o principal que deu para sentir daqui é um ajuste de ambições, né? Assim, ouvindo de um lado pessoas mais conectadas com o Grupo City, uma sensação de que, cara, daqui a pouco tempo o Bahia vai estar brigando. O próprio Ceni, numa entrevista com a gente, fala, em 10 anos, me escutem que o Bahia vai bater campeão brasileiro. Isso pouco tempo, relativamente falando, né? Olhando para a história, tem muito mais de 10 anos desde a última vez que o Bahia foi campeão nacional em 88 com o Bobô. Mas, enfim, esse lado com outro de pessoas talvez um pouco mais próximas da realidade do dia a dia do clube dos últimos anos, meio que com um tom de caramba, se for menos sufoco do que na temporada passada, tá bom. Então é curioso, e eu acho interessante ver que é um processo, né? Assim, o Bahia, ele tem uma mentalidade muito nova
que demanda um tempo para todo mundo comprar, mais ou menos, ou para todo mundo se sentir realmente, não digo capaz, mas com as ferramentas necessárias para dar os passos que esse novo projeto parece querer dar. Então, vai demorar um pouquinho, mas acho que as provas elas já estão começando a surgir, né? Quando você contrata Everton Ribeiro, quando você contrata o Jean Lucas, quando você contrata o Caio do Fortaleza, você já assusta um pouco, né? No bom sentido, quando você dá essas primeiras demonstrações. Sim, tá não só tirando jogadores de clubes grandes, mas ganhando divididas, né? Everton Ribeiro, Sim. o Bahia teve dividida do próprio Flamengo, que tinha feito proposta para ele, o Flamengo que não só era a casa do Everton Ribeiro, como tem o maior orçamento do Brasil disparado. Fred, eu tenho, out of context, mais ou menos, fun fact com certeza, de 2 que eu não consigo me decidir. Ou a gente fala de Carlos Vicente, ou a gente fala de Ferran Soriano. Como eu já expus, eu acho que tem que falar dos 2, né? Tem que falar dos 2. Eu ia falar isso, então, mas se for para priorizar um, fala do Carlos. Então vamos começar. Carlos Vicente é um jornalista catalão que foi trabalhar no Manchester City como assessor de imprensa. Fala português porque gosta muito de línguas e tinha alguns jogadores brasileiros ali no momento, por exemplo, o Fernandinho, aquela fase. O Fernando também estava. E ele melhorou o seu catalão se comunicando com o Fred Caldeira, né? É o que ele fala. Que o catalão não, melhorou português. O catalão de jeito nenhum. Certamente teria mais dificuldade. Conversando com o Fred. É um grande amigo de todos nós, já esteve presente em várias reuniões nossas informais, esteve no meu casamento, Fred também, então assim, todos lá. E nesse momento, assim, essas coincidências da vida, está aqui, na Flórida, na organização da FC Series. Eu falei, Carlos, depois de tanto tempo com a gente junto, é a primeira vez que você vai trabalhar um jogo comigo. Ele falou, pô, é verdade e tal. Então, caramba, como que é muito improvável que tenha um catalão que se junte tanto com um grupo de brasileiros como ele se juntou com a gente e que depois ainda apareça em situações aleatórias como essa. Você quer falar de Carlos? O Carlos tá na nossa história, né? Um caso rápido do Carlos. Cara, enfim, ele é tudo isso que o Marcelo falou e mais, né? É um cara muito especial e muito, além de ser muito competente, é muito querido. O Carlos, no começo do Guardiola aqui, no Manchester City, ele sentava do lado do Guardiola durante as entrevistas coletivas para fazer a tradução o Guardiola já falava inglês, mas ele fazia a tradução em espanhol para a imensidão de repórteres da Espanha que vieram para cá cobrir as primeiras temporadas do Guardiola. Enfim, teve uma época que o Manchester City foi patrocinado por um aplicativo de encontros, né? Um aplicativo de date, e numa pergunta sobre o novo patrocínio, o Guardiola aponta para o Carlos e fala: esse aqui é o rei dos aplicativos, então pergunte para ele, por favor. E aí, deu no que deu, né? Pois é. Pô, muito bom, hein? Não lembrava dessa... Essa é muito boa. Dessa passagem. Cara, e para falar de Ferran Soriano, eu sou, como vocês já devem dizer, um grande apreciador do Futebol Clube Barcelona. E o Ferran Soriano, numa dessas idas ao Brasil, deu a palestra e tal, e eu já tinha o livro A Bola Não Entra Por Acaso, que virou por muito tempo uma grande bíblia, né, de modernidade de futebol, assim, virou um passo a passo de como se modernizar um clube, de como um clube sai de muito baixo, como estava o Barcelona quando ele chegou até a melhora e tal. E o título é engraçado, porque assim, o futebol é cheio de acasos. E os acasos continuarão acontecendo e a bola não entra por acaso, você tem que minimizar isso ao máximo até onde não dá mais. Mas o máximo que você puder fazer para minimizar a margem de erro, você tem que fazer. E aí eu fui encontrá-lo no aeroporto de Guarulhos, porque ele ia voltar e tal, ele estava almoçando, e eu queria entrevistar ele para a Rádio Globo. Aí eu fui, ele autografou o meu livro, eu acho que eu ainda tenho esse livro na casa dos meus pais, ele autografou o meu livro, me passou o e-mail dele, e a gente passou algum tempo, quando eu tinha alguma dúvida, alguma questão já relacionada ao Manchester City, a gente conversava via e-mail, assim, a gente trocou, sei lá, 6 e-mails. E aí eu fui participar do sorteio da fase de grupos da Champions em Istambul. E eu encontrei ele de novo. E ele lembrou. Claro que ele não lembrou de me ver, né? Quando eu falei e tal, ele falou, claro que eu lembro e tal, não sei o que, como vão as coisas. Que legal. Em português? Em português. Perguntei se ele queria fazer a entrevista em português ou em catalão, como que ele se sentia mais confortável. Ele, não, vamos fazer em português, vamos fazer em português.
Você, Ferran, tem um livro muito famoso no Brasil, A Bola Não Entra Por Acaso, que você escreveu ainda da sua etapa no seu outro clube no Barcelona. Na semifinal do ano passado, a bola não entrou por acaso até o minuto 90 e entrou 2 vezes em 5 minutos. Como que a gente explica isso? Isso é verdade, mas o livro diz também que isso só tem valor no longo prazo. No curto prazo, um dia pode ser. Um dia você pode ter muita sorte, má sorte. Mas se você trabalha bem por um período longo de tempo, 5 anos, 10 anos, no final, eu prometo, a bola entra. Falou super bem, me encontrou depois na Bola de Ouro, e aí ele mesmo veio me cumprimentar. E uma ligação muito grande com o Brasil. Hoje, quem eu tenho contato é com a irmã dele, que também trabalha no grupo, a Natália Soriano, que está sempre feliz quando a gente mostra alguma coisa do grupo, do Girona e tal. Também tem um carinho muito grande pelo Brasil. Boa, você vê, né? Enfim, eu tenho a sensação, isso já emendando no nosso resumo, mas não antes da sua chamada para o próximo quadro, que o Bahia é um queridinho no coração do Ferran Soriano, Marcelo. Resumo. Basicamente é isso então, né? Basicamente a gente explicou aqui como que funciona, ou parte, né, do funcionamento do Grupo City, do City Football Group, do CFG. É claro que focando muito mais no Bahia, comparando com outros organogramas multiclubes no futebol mundial, como principalmente a Red Bull. Mas estendendo um pouco o meu comentário, cara, acho que até por entender que tem muito pano para manga no mercado brasileiro investindo nesse momento da história, e também pela proximidade com o futebol brasileiro como um todo, o Bahia pode se dar muito bem nessa parceria com o grupo, Marcelo. Eu também acho isso. O grupo já mostrou que sabe o que quer. O sucesso do Manchester City não é só por Pep Guardiola, por Haaland e Kevin De Bruyne. O grupo já tinha ganhado 2 títulos antes deles, com jogadores bem mais modestos e com um clube bem mais modesto e bem menos robusto do que é hoje. Então isso é muito bom para o Bahia. Por trás da estrutura brasileira tem muita gente que sabe o que fazer e tem muita gente com dinheiro. E tem um cheque em branco, não em branco, mas tem um cheque gordíssimo para o Bahia utilizar. Em relação à Red Bull, por exemplo, tem a diferença para mim, que é a quantidade de dinheiro que o Bahia pode gastar, e eu acho que o Bahia, para fazer sucesso internamente, acho que o Red Bull, sucesso internamente no Bragantino, mas também talvez nutrir os outros clubes da franquia. E se a gente for comparar, por exemplo, o que faz o Bahia como SAF, né, com o que faz o Botafogo, o que faz o Vasco, até mesmo o Cruzeiro, assim, para falar de outras, ou ele tem mais dinheiro, ou ele tem mais organização, ou ele tem mais noção do que fazer no futebol. Serve para cada um dos 3 em algum momento diferente. Então eu acho que ele tende a ter sucesso. E sim, eu acho, um palpite já usado, eu acho que em algum momento desse grupo, que eu acho que não vai por aventuras, eu acho que eles vão para ficar, eu acho que em algum momento o Bahia vai ser campeão brasileiro. A questão, acho que é mais quando do que se, né? Pela primeira vez em muitos anos a gente pode dizer isso. Aliás, o Bahia, que desde que o Brasileirão foi organizado, depois das taças e tudo mais, em 71 adiante, né? O Bahia, se eu não me engano, é o único campeão, a gente falava de eixo, do futebol nordestino. O único campeão da Série A. Então, se você contar o Sport, 87, 2. É verdade. Contando o Sport, 87, 2. É verdade. Então, desde 88, cara. Isso. E fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os 2 nordestinos, Atlético Paranaense e Curitiba, assim, são poucos que conseguiram, né? Assim, Centro-Oeste, região Norte, ninguém conseguiu furar a bolha. Pois é. O último fora do eixo, então, esse eixo mais expandido, foi o Atlético Paranaense. Tem tempo. 2001, mais de 20 anos que alguém não consegue. Já mudou de nome, inclusive. E em pontos corridos, nem os gaúchos. Em pontos corridos, o Cruzeiro ganhou 3, o Atlético Mineiro ganhou 1 e resto, Rio ou São Paulo. Então, não será fácil, tá? Assim, eu acho que o palpite não é bobo, tá? Eu acho que é um palpite ousado. Que o Bahia um dia vai ganhar o Campeonato Brasileiro com esse grupo. Também acho. Até porque tem outros se organizando, né? Agora entender como que essa corrida vai se dar. O Bahia já começa demonstrando muita ambição. É isso, Marcelinho Beckler pode voltar para os braços do Harry Potter ou do Mickey, mas não do Mickey porque ele é da concorrência. Você fique esperto. Eu vou para os braços do Harry Potter e sua turma, sempre tomando cuidado com a varinha. Por favor, tome cuidado com a varinha e com a energia da juventude, hein?
O homem é um vai mago. tomar... O homem é um mago, Fred. Ele pode fazer um feitiço em mim. Exatamente. Exatamente. Será que ele chama a feiticeira? Eu não ouvi. Eu parei no será que ele chama e travou. A feiticeira. Eu queria ter ouvido de primeira. Essa é coisa de velho. Velho não, que ela ainda deve ser uma feiticeirona. Enfim. É verdade. Ou então ela já virou uma tiazinha. Meu Deus do céu, não tem um programa. Valeu, gente. Terça-feira que vem tem Fred e Beckler Explicam outra vez, às 11 horas. E depois continua tendo, porque depois de 11 horas o programa fica por aqui pra vocês. Um beijo e até semana que vem, verdade. Fred.